Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos avançar um pouquinho no estudo do C# e entender a estrutura básica de um programa. Vamos abrir o nosso aplicativo. Provavelmente ele sempre vai abrir na última aplicação que nós estávamos mexendo. Por padrão, eu vou criar uma outra aplicação e vou disponibilizar depois ela no GitHub para que você possa ir acompanhando se você quiser baixar o código. Então vamos criar um novo projeto. Sim, vou salvar as alterações. Vou vir aqui em .NET, na pasta CodePhone, nova pasta. Na verdade eu vou selecionar essa pasta, né? Porque o nome do projeto vai ser criado agora. Eu vou trocar aqui no Hub, colocar o meu teclado e vamos criar aqui o nome da aplicação. Vamos chamar aqui de estrutura básica. Estrutura base application. Beleza. Aqui a gente pode copiar esse nome aqui e vai ser uma aplicação de console. Depois a gente vai para a parte dos aplicativos, criar aqui, perfeito. Então foi construído aqui. A primeira coisa, aqui quando ele cria uma aplicação, na parte superior nós temos o que nós chamamos de os namespaces, que seriam as referências para as bibliotecas. A principal aqui é a System, temos a IO, Link, cada uma dessas tem as suas classes e seus respectivos métodos. Então, quando você quer referenciar alguma biblioteca, alguma lib, a gente vai referenciar aqui. Dá para chamar dentro do código também, passando o nome completo aqui do pacote. A parte principal aqui é o namespace. Ele encapsula as suas classes, ou seja, ele organiza. A gente vai entender melhor quando criar os nossos próprios namespaces. Dentro do namespace nós temos a classe ou as classes. É correto criar mais de uma classe dentro de um namespace? Não, não é correto, não é uma boa prática. Isso aí a gente vai ver depois lá no Solid, onde a gente vai falar de responsabilidades. Então dentro de um namespace é correto que tenha apenas uma única classe. Dentro da classe nós temos a estrutura que vai vir, propriedades, métodos, as entidades, ou seja, uma série de recursos pertinentes àquela classe. Então, à medida que você vai avançando, você vai compreendendo as estruturas de uma forma mais ampla. Mas a princípio é isso: um namespace que encapsula ou carrega uma classe, e dentro da classe vai ter os seus métodos e propriedades. Agora, para ficar fácil o entendimento, eu vou clicar aqui no sinal de mais. Então imagina aqui que você vai criar um projeto, seria um prédio, e ele vai ter os seus departamentos: o departamento de exatas, humanas e finanças. Dentro de exatas você teria as disciplinas matemática, física, geometria. Dentro de cada disciplina você teria, por exemplo, matemática, a parte de soma, de cálculo, etc. Em física, a parte de estatística e etc. Então você percebe que seria uma hierarquia de responsabilidades. Então vamos lá. Na verdade o nome do projeto aqui era para mim ter chamado de prédio, né? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá? Um novo projeto, sim. Esse cara aqui depois a gente vai excluir, tá? Vamos voltar aqui em .NET, CodePhone, selecionar. Ó, esse cara aqui, ó, eu vou excluir, tá? Que foi o que nós tínhamos criado. Então vamos selecionar a pasta e vamos chamar esse cara aqui de prédio. Vai ser o nome do projeto, tá? Você vai entender por que isso vai facilitar. Muito bem, criamos. Agora o namespace se chama prédio. Voltando aqui. Então aqui vamos construir. O correto seria nós criarmos uma pasta de entidades. Dentro dela nós colocaríamos as nossas classes ou os nossos blocos. Mas para facilitar eu vou apenas criar aqui
uma pasta chamada de exatas. Dentro de exatas, aí a gente vai começar a criar as nossas classes. Por exemplo, uma classe chamada de matemática, sem acento. Aqui o namespace, ele vai seguir um padrão, tá? Então, nós estamos dentro do projeto prédio, ponto, e aí quando eu coloco um ponto, ele vai segmentar ou segregar. Então eu vou colocar aqui exatas. Você já vai entender o que vai acontecer. Vou dar um OK. Eu vou criar aqui uma nova classe e aí eu vou chamar ela de física. Mesma coisa aqui, eu vou trocar para prédio.exatas. Vou dar um OK. E por último aqui eu vou criar uma outra classe chamada de geometria. Alterar o namespace para prédio.exatas. Dá um OK. Vamos voltar. Se analisarmos aqui, algo que ainda não está legal aqui no aplicativo, ele não consegue reconhecer as estruturas de pasta. Às vezes ele não reconhece. Se eu clicar aqui mais, você percebe que isso aqui, ó, a pasta de exatas. Mas aqui no Explorer ele não conseguiu pegar aquela pasta, mas eu sei que ela existe, tá? Então eu vou criar aqui mais uma estrutura. A gente criou a estrutura de exatas e vamos criar aqui uma pasta relacionada a humanas. Humanas, as disciplinas. Dentro de humanas a gente vai criar as classes, por exemplo, a classe de contratação. Agora, em vez de ser C# aqui, projeto.humanas. Perfeito. Vamos criar mais uma classe de folha de pagamento. Então eu vou chamar assim folha PGTO. Mesma coisa aqui, projeto.humanas. E um último arquivo aqui será o treinamento. Namespace projeto.humanas. Então aí agora eu vou aqui dentro de exatas, na classe de matemática, e vamos abrir o arquivo. Ó, o que acontece? Agora apareceu ali, ó, a classe. Eu acho que é um bug da plataforma, porque, ó, se eu vier aqui e clicar em exatas, clicar em geometria e abrir o arquivo, ele vai aparecer ali, ó, tá? Então a gente descobriu como que ele vai atualizar aqui. Então vamos voltar em exata, física, né? Vamos abrir os três. Está ali. Vamos fazer o mesmo aqui para humanas. Clicar aqui nesses caras e abrir. Agora tá ali, ó. Humanas, contratação e exatas. As classes bonitinhas. Vou voltando à parte de finanças. Eu não vou fazer porque você já está entendendo. Então vamos pegar aqui na classe de matemática. Se nós analisarmos o nome do projeto e o nome do bloco que nós estamos referenciando. Se eu quiser ou tiver dentro de uma outra ramificação mais específica, eu posso colocar aqui ponto e aí eu especifico. O ponto é interessante porque você segmenta qual seria a estrutura, tá? Se você estiver dentro de uma pasta, como você está vendo aqui, ó, eu estou dentro de humanas e exatas, então eu passei o nome da pasta que eu estou para facilitar a compreensão, tá? Então dentro de exatas nós temos a classe de matemática. Então aqui a gente cria um método, por exemplo aqui public static sum, que vai receber um valor de int a, int b. Apenas isso. Aqui ele dá aqui na verdade, né, um método estático. Aqui é um método estático, mas tem que devolver um inteiro, né? Então aqui vai dar um return que vai pegar aqui o valor de a mais o valor de b. Então, ele vai trazer esse resultado. Depois aqui a gente vai copiar aqui, criar um outro método. 1, 2, 3, 4. Na verdade aqui eu até escrevi errado, né? O nome de método é CamelCase.
seja sempre a primeira letra maiúscula, sum. Aqui vai ser, na verdade era soma, né? Então, divisão. Vamos arrumar aqui. Coloquei em inglês, né? Mas assim fica melhor. Soma, divisão. Multiplicação. E esse subir. Aqui é só trocar os elementos, né? Divisão, divide. Multiplica, sinalzinho, e o subtração aqui. Menos. Beleza, criamos uma classe de matemática. Agora a gente pode fazer o mesmo aqui depois para a classe de física. Eu vou até colocar aqui Stack Mode, pode ser qualquer outra coisa. E na parte de geometria, você vem aqui, faz algum cálculo aqui de área, enfim, só para ter conteúdo, tá? Aqui na parte de humanas, em contratação, tem aquela classe ali. Eu vou criar aqui um método, tá? Só para a gente poder, e tá estático ainda. Contrato. Só isso. O que vai acontecer agora? E aqui a gente já viu 3 conceitos: namespace, o que eles são, o que eles representam, e vimos aqui a classe. Eu posso criar aqui, ó, vamos pegar como exemplo a classe de matemática. Eu posso vir aqui dentro da classe de matemática e eu poderia criar tudo dentro de um único arquivo. Por exemplo, aqui eu criaria matemática, logo aqui embaixo eu criaria a classe public class física, certo? E aí todos os métodos, né, e atributos da classe física ficariam tudo dentro desse namespace. Mas isso não é uma boa prática, por isso que você pode segmentar em arquivos e passar apenas o nome do namespace ali. Ele vai servir para todas as classes. Vamos vir aqui em prédio. Aqui, ó, quando eu for utilizar aquela classe ou alguma daquelas classes, eu preciso passar aqui o namespace. Lembra? O namespace ele agrupa um conjunto de classes, ou uma classe que agrupa uma série de métodos, propriedades. Então, se eu der aqui um using e chamar aqui o prédio, na verdade eu fiz errado, né? Porque era prédio, eu coloquei o nome projeto. Então, pra gente não deixar errado aqui, ó, em humanas, ali, ó, projeto. Então, vamos arrumar. É prédio, pagamento aqui, projeto, prédio. Você lembra que ele consegue identificar, né? Isso aqui é bom. Poderia até passar, mas para não deixar errado, a gente vai fazer assim. Então aqui, ó, quando eu chamar prédio e der um ponto, olha o que aparece. Aquele pontinho que a gente segmentou é a divisão. Você quer chamar as classes relacionadas a exatas ou a humanas? Então imagina que eu quero as classes de exatas. Se eu der um ponto aqui, não tem mais nada, porque o namespace acaba aqui. Beleza, aqui já está funcionando. Se nós viermos aqui, vou chamar aqui a classe matemática. Olha lá aqui, ó, a classe que nós criamos. Vou colocar m, que é igual a new matemática. Na verdade nem precisa, né? Porque a classe matemática ela tem um método estático, a gente vai ver sobre isso. Então facilita. Então eu vou criar aqui uma variável var, que é igual var resultado, que é igual a matemática ponto soma. Aqui ele vai receber um valor 4,6. Então ele vai somar esse valor. Console ponto readline, resultado de R. Beleza, ó, só para que você possa entender. Dentro da classe, referenciando o namespace aqui, tá? E eu posso, e aqui também eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso utilizar o nome completo aqui. Então posso vir aqui e fazer o seguinte, se eu passar o nome aqui dessa forma, quando eu der um ponto aqui, ó, você analisa que dentro
do namespace prédio ponto exatas, eu tenho essas três classes: física, geometria e matemática. Qualquer uma dessas que eu escolher agora, ela vai ter as suas propriedades, métodos, atributos e enfim. Se eu vier aqui na classe de geometria e digitar um ponto, está ali o método área. Se eu voltar aqui e vier na classe de física e aí colocar um ponto, está ali o mode. Se eu vier aqui na classe de matemática e colocar um ponto, está ali soma, divisão, subtração, multiplicação. Esses daqui, equals e reference equals, são herdados da classe principal de tudo, que é a classe object. Então esses daqui são padrão, beleza? Então tá aí. Agora, se eu vier aqui e chamar um outro namespace, prédio.humanas, e colocar um ponto, está ali, ó, as classes de folha de pagamento, contratação, treinamentos. Eu posso passar ele aqui em cima também. E em vez de eu chamar dessa forma, using prédio, para reaproveitar, eu venho e coloco humanas, tá? Lembrando de colocar um ponto e vírgula aqui no final. E aqui, ó, eu venho e só chamo a classe. Aqui eu venho e chamo a classe folha de pagamento ou a classe correspondente. Então eu acredito que você esteja agora compreendendo estruturas de um namespace, o que ele agrupa, estrutura de classe, o que ela agrupa, e dentro dela tem a sua estrutura, né? Os seus membros, que aí a gente vai utilizando. Então essa é a estrutura básica. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas no final eu acredito que ficou fácil de entender. Então esse aqui é um bom padrão, né? O nome do projeto, o nome da estrutura, e dentro aí a gente vai segmentando conforme for necessário. Tem projetos que são grandes, então quanto mais segmentado a gente vai vendo em pedacinhos. Ele acessa essa estrutura, é dependente dessa, porque é uma hierarquia de responsabilidades. Sempre colocar apenas uma classe dentro de um namespace, a não ser que seja um caso bem específico. E dentro de um namespace, dentro de uma classe, né? Aí você pode colocar uma determinada quantidade de métodos. E aí tem outras estratégias para a gente reduzir isso também, certo? E dentro de um único arquivo, né, também a gente coloca um único namespace. Eu poderia vir aqui, copiar isso aqui e aqui embaixo eu colocar um outro namespace. É possível também, só que você analisa que cada um desses caras aqui são um arquivo, certo? Então é um arquivo que você pode copiar e mandar para outro lugar, é um arquivo .cs. Então dentro dele o recomendado é que só tenha um único namespace, tá? Então cada carinha desse tem o seu namespace específico, tá? Se você coloca mais de um, acaba você infringindo aí o Solid, o princípio da responsabilidade única. Então isso não é uma boa prática, certo? Então essa é um conhecimento bem superficial sobre as estruturas básicas de uma aplicação C#, como funciona essa questão de segmentação, de hierarquia, de responsabilidade entre os arquivos, namespaces, classes e os seus correspondentes. Então é isso. Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.